Boa noite, gente, tudo bem? Bom, a Cíntia, eu vi que ela fez uma prévia introdução aqui sobre como a gente começou a trabalhar, sobre o que eu faço, né? E por que eu acho, né, eu acredito que é tão importante essa parte. Opa, Nutricela, Marcela também está falando que eu apareci aqui. Por que eu acho que é tão importante esta parte do que o público vai ver? Porque eu vim dessa área, né? Vim dessa área de comunicação visual, que é a parte de design gráfico, direção de arte, e eu sei o quanto isso vai dizer se a pessoa vai parar para prestar atenção no que você tem a dizer para ela, ou se ela vai simplesmente passar batido naquilo que você demorou, às vezes, horas para fazer. Tá? Cíntia? Oi, tô aqui. Tô super te Oi. ouvindo. Pode Você está me continuar. ouvindo? Ó, então, na hora que a gente vai fazer um post, tá? A primeira coisa, né, já começando aqui o assunto, a primeira coisa que vai determinar se alguém vai parar e ler o que você escreveu, por exemplo, na legenda, ou o que você colocou na chamada, o texto grande ali na imagem, é a imagem em si. A concorrência que você tem no Instagram, no Facebook, qualquer rede social é imensa. Você concorre com um monte de familiares, de amigos, e muitas vezes a gente não é nada disso delas, né? A gente está propondo um aprendizado, propondo um serviço, um produto para ela comprar, uma aula para ela assistir. E se essa pessoa não para na sua imagem para dar uma lida mínima que seja a respeito do que você tem para dizer, você é ignorado, né? Praticamente ignorado. Não é porque apareceu lá 50 mil visualizações que as pessoas realmente viram, né? Não quer dizer que as 1.000 visualizações quer dizer que elas viram e leram. Quer dizer que rodou, passou pela tela dela, pela timeline, pelo feed dela. O Aí, que ó, vai tem fazer gente da elas... Colômbia te ouvindo, hein? Olha lá, o Eduardo. Direto da Colômbia. Ô, louco! Bem-vindo, Prazer, Eduardo. Eduardo. Bem-vindo. Então, o que vai fazer a pessoa prestar atenção no que você tem a dizer é justamente a imagem. Primeiro a imagem, depois o restante. Tá? Eu não digo nem que é a chamada, o texto que você vai escrever, é só a carinha dela. Chamou a atenção, ela para ver o que você tem para dizer. Então, ela vai ver a imagem no todo. Né? Depois, ela vai ler o que está escrito dentro da imagem, se tiver algo escrito. Depois, ela vai ler a legenda, exatamente nessa sequência. Se não chamar a atenção dela, ela não vê absolutamente nada. Passa e vai ver o vídeo do cachorrinho, vai ver a foto do primo na praia, vai ver a avó fazendo uma gracinha. Então, a concorrência é muito grande. Sim, sim, tá ok? Tá ok. E como que eu faço para chamar Tá. atenção nessa imagem minha, né? Porque, assim, às vezes a gente acha que arrasou, que fez aquele post lindo, mas falhamos em algumas coisas, né? Você andou me orientando aí sobre isso. Como é que eu vou fazer essa imagem Sim, que o cara bate o olho e fala, apaixonei? tá. Então, assim, para falar sobre isso, eu queria deixar bem claro o seguinte: post com cara de propaganda são aqueles posts. Opa, já tem umas perguntas aqui. São aqueles posts que as pessoas mais ignoram, tá? Se ela não é um fã seu de verdade, ela é só um seguidor por acaso, ela vai ignorar, tá? Você está fazendo, por exemplo, começando alguma coisa, você não tem nenhum fã ainda, ela provavelmente vai ignorar se tiver cara de propaganda. Então a pessoa fala, então não tem que ser profissional? Tem, mas até os profissionais quando fazem, né, algo profissional, eles tentam fazer com que aquilo pareça mais com o dia a dia seu, o dia a dia da pessoa, do que como uma propaganda. Ninguém está nas redes sociais para ver anúncio. Anúncio é um efeito colateral que a gente tem, tá, por estar usando as redes sociais. Então a gente é obrigado a ver porque a gente usa, mas eu não estou lá para ver isso. Então, quanto mais natural for, e quando eu digo natural, não quer dizer que ele tem que ser bem feito, ele tem que ser natural, melhor. Então, essa é a primeira coisa.
Depois, nem todo post que a gente acha que é o melhor, mais bonito, lindo, é o que vai dar mais resultado. Absolutamente não é, tá? E assim, dificilmente é. Por isso que quando a gente faz alguma coisa, tá? Mas isso eu até deixaria para um próximo momento, mas a gente nunca faz só uma, a gente faz alguns testes, tá? Sobre, sobre aquele mesmo post, aquele mesmo tema. Tá. Dificilmente quando eu faço algo, tá? E eu faço muito, tá? Anúncio para redes sociais, para vários segmentos. Hoje eu estou especializado em odontologia, mas faço para outros também. Nunca é aquele que eu achei que ia estourar, é aquele que estoura, tá? Geralmente é o que eu menos acho que vai dar alguma coisa e dá. Nem sempre o mais aquele com cara de profissional, aliás, nunca aquele com cara de muito profissional é o que dá mais retorno, tá? De visualizações, de comentários curtidos. O que eu aconselho para você fazer um post, tá? Que chame a atenção? Primeira coisa, tá? Eu vou falar agora, eu já falei um pouco sobre a imagem e eu vou voltar para essa questão da imagem, mas agora eu vou falar sobre conteúdo. O conteúdo dele, ele não pode ser um conteúdo que a pessoa ache no Google a todo momento. Então, às vezes, ela nem procura, às vezes ela entra, como ela já está muito pesquisando sobre o assunto, quando ela entra na página inicial do Google, no celular, já aparece várias sugestões de matérias, de artigos. Se o seu conteúdo for só mais um que eu digito no Google, uma coisa simples assim, como fazer posts que vendem. E eu vou fazer um post que todo mundo está falando, a grande chance de que meu público já tenha lido ele é muito grande, tá? E aí ele não vai se interessar. Então, para fazer um post, o assunto e o que você vai escrever tem que ser relevante, tem que ter algo inovador. 100% inovador? Impossível, tá? Não tem como você ser inovador o tempo todo, toda hora, tá? Super criativo. Mas ele tem que ter um toque de inovação, uma sacadinha. Não fazer por fazer, tá? Nunca dizer, vou postar por postar. Isso aí, o que vai acontecer contigo? Pouca gente vai interagir com isso, né, com o seu post, e o Instagram vai entender com o tempo que você não é tão interessante e vai diminuir seu alcance, tá? Faça posts que agreguem de verdade, não é um conteúdo simplesmente enviado. Sabe quando você entra num site, copia e cola um texto, muda uma coisinha ou outra e posta? Péssimo, tá? Péssimo. Então, tira uma dúvida que eu tenho, né? Que eu acho que mais pessoas têm. Tem o lance da dancinha. Vamos fazer dancinha, vamos fazer palhaçada, que isso dá bastante visualização. E tem a questão das pessoas questionarem se devem fazer post com textos grandes ou textos curtos. Como que fica essa situação? Na visão do especialista, que é você, o que você recomenda? Porque, por exemplo, tem aquele profissional que não está disposto a ficar fazendo TikTok da vida para ganhar audiência, né? Como que essa pessoa que quer ser séria deve trabalhar? Tá. Para eu falar sobre isso, eu só queria falar uma coisa antes. Conhecer o seu público, tá? Conhecer o seu público e o seu objetivo. Mas eu estou começando alguma coisa agora, eu não sei direito quem é meu público, eu não fiz uma pesquisa a fundo para saber. Bom, primeiro você vai ter que imaginar quem é o seu público e aí descobrindo com o tempo. Mas vamos pensar que você conhece quem é o seu público. Então, primeiro, na questão das dancinhas, né? Se o seu perfil só tiver dancinha, tá? Como tem alguns que tem, e às vezes bomba. Por quê? Porque o objetivo daquela pessoa, né, por exemplo, é chamar atenção pro físico dela. Né? Às vezes ela é personal, às vezes ela é modelo, às vezes é modelo de Instagram mesmo. Exatamente. Só quer ter visualizações. Então, funciona, tá? Não funciona você? Funciona, depende do seu objetivo. Agora, por exemplo, você é uma esteticista e seu público é público refinado, classe A,
Você vai ficar fazendo dancinha, né, para esse público? Bom, de repente você vê que esse público curte isso, né, você vê o que eles estão curtindo nas redes sociais, de repente você pode fazer, né, mas dificilmente você vai aceitar, tá? Mas e de vez em quando? Bom, se o seu público gosta disso, ou tolera, ou acha interessante, de vez em quando você pode fazer. Agora, eu fico bem fazendo dancinha, eu me importo, quando eu estou fazendo ali, fica legal o vídeo, fica uma coisa natural, ou fica forçado só porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Porque dizem que dá resultado. Olha, dá resultado vai depender do que você está querendo. Se você está querendo vender algo, né, dificilmente uma dancinha vai te dar resultado. Mas eu sei dançar, eu sou fotogênica, videogênica, fico bem na câmera e eu vou fazer essas dancinhas porque atrai seguidor. Tá, às vezes o seguidor está entrando lá para te ver dançando, né? E porque você usa roupa curta, porque você tem um corpão, e na hora que você for vender o seu serviço, ele não está nem aí para você. Ele não vai comprar o seu serviço porque você trabalha com estética. E você vai ter um monte de homem ali que não vai querer fazer o seu serviço por causa disso. Então, preste atenção no que seu público quer, quem que é o seu público e qual o objetivo que você tem com os seus posts. Tá? Quando você faz posts, você tem que deixar bem claro ali, seja ele vídeo, seja ele imagem, o que a pessoa vai ganhar vendo aquele post, ou o que ela vai ganhar, qual o aprendizado que ela vai ter, se ela parar para ler a legenda. Se ela clicar, você está fazendo anúncio, ela clicar num link e abrir uma página, o que ela vai encontrar lá naquela página? Se estiver vendendo um curso ou oferecendo uma live, o que de relevante ela vai aprender nessa live ou nesse curso? Seja bem direto, tá? Deixe bem explícito para ela o que ela vai ter de benefício, tá? Por que eu vou participar da live tal? Né? Por que eu vou comprar um curso? Ou por que eu vou assistir uma semana de aula gratuita, sendo que eu tenho tanta coisa para fazer e eu vou parar uma semana de aula gratuita se eu nem sei direito o que eu vou aprender lá? Então, seja bem direto. Tá? Existem objetivos com post. Tem post que é só para você ter vínculo, né, com o seu público, né, você mostrar o seu dia a dia, funciona bem. Tá? Tem post que é para vender o serviço, tem post que é para a pessoa aprender alguma coisa, tem post que é para ela participar de alguma coisa. Cada um desses exige uma estratégia. E você tem que ter bem em mente qual é a sua estratégia, o seu objetivo com cada uma das publicações. E todas elas têm que convergir para uma mesma direção. Sim. Eu queria abrir para o pessoal fazer perguntas, tá? Eu sei quem está entrando aqui, quiser deixar perguntas para o Rodrigo, aproveita, porque ele está falando de postagem, de conversão, de como engajar, né? De como atrair mais. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão de atrair, Rodrigo, porque envolve muito também as próprias redes sociais, né? Porque não adianta só eu produzir ali meu post com todo carinho. Se o Facebook, se o Instagram não entregar o meu conteúdo, não resolve. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá, deixa eu ver. Parece que tinha algumas perguntas. Você conseguiu ver aí pra gente? Não, eu estou olhando aqui. Não tinha, não. Era o pessoal falando oi, dando boa noite. Teve um post flopa. E só. Não teve, não. Não. Acho que foi isso. Então. Tá joia. Foi o que a Nutricela escreveu aqui, né? Número de seguidores não paga boleto, né? E é um bordão bastante conhecido e é verdade. Só o número de seguidores não paga boleto. Se os seguidores não tiverem um perfil, uma qualidade suficiente para que eles adquiram o seu produto ou o seu serviço depois, não adianta nada. Se tiver um perfil dos seguidores completamente diferente do que você vai oferecer no seu canal ou no seu perfil, esses seguidores só estão ocupando espaço de pessoas que poderiam receber sua publicação. Por quê? O Instagram,
para você aparecer ali nos primeiros lugares na tela dos seus seguidores, você tem aí uns 20% dos seus seguidores. Os outros 80%, ele vai aparecer lá para o final, porque tem 20% mais importantes para esses outros seguidores que vão ter preferência para aparecer para eles. Então, você tem um monte de seguidor seu que está lá por seguir, e aparece para esse, você perde a oportunidade de aparecer para aqueles 20% que realmente comprariam, ou adquiririam, ou assistiriam você. Tá? Então, é melhor você fazer uma limpa nos seus seguidores que não tem o perfil de você precisa, tá? Porque daí você vai se matar para fazer um post legal, um objetivo legal, e vai aparecer primeiramente para aqueles 20%, 30% que muitas vezes não querem ver o seu produto. E sim, apenas, por exemplo, entraram para seguir você, porque, por exemplo, você tinha um perfil antigo, você adaptou, né? Então você está com um monte de seguidor lá que te seguia por conta de um negócio anterior ou por uma conta pessoal sua que virou uma conta profissional. No meu caso, eu acabei de iniciar um perfil novo, né? E por que eu não peguei minha conta pessoal? Porque meu público desse perfil novo, que é esse que eu estou agora, é um público somente de dentistas. Por que eu ia querer ter centenas de pessoas lá do meu público antigo só para falar que eu tenho, sendo que ia aparecer meus primeiros posts, uma grande maioria que não é dentista? O que adianta eles curtirem, comentarem? Prefiro começar do zero, mas que eu só tenha dentistas lá. É o Tá? oposto do que falam, né? Porque tem gente vendendo seguidores e tudo mais, e você está dizendo que mais importante é a qualidade, né, desses seguidores e não a quantidade. Lógico. Por exemplo, agora se você trabalha como nutricionista, tá? Vamos pensar aqui que é um serviço, ou você mesmo é um dentista. Quem que é seu público? Pessoas. Porque todo mundo tem dente, todo mundo come, todo mundo se alimenta. Tá? Então, às vezes, vale a pena você transformar o seu perfil antigo num perfil novo. Por quê? Na hora que você criar os seus posts para nutrição, vai servir para todo mundo, né? Mesmo que ela tenha um problema, tem gente que não quer saber de nutrição, comer melhor, se alimentar melhor, mas vai servir para ele, porque ele come. Agora, se você é muito específico, igual esse meu perfil novo, não adianta, porque por mais que ela queira, ela não vai poder utilizar um serviço para marketing ontológico se ela é engenheira aposentada, né, estudante. Não adianta. Então, depende da situação. É muito de caso a caso, você tem que avaliar. Tá. Ô, Rô, qual seria, assim, um esquema de post ideal, vamos dizer assim, falando em imagem, proporção, quantidade de texto? Eu sei que não existe o post que vai ser ideal para todo mundo, mas que você é difícil dar uma fórmula, né? Mas o que seria um post mais próximo do ideal para que a gente conseguisse identificar, poxa, eu estou, né, na linha certa, eu estou indo pelo caminho certo. Ó, isso é muito, muito, muito difícil, mas eu dou uma dica. Se você já tiver vários posts na sua timeline, dá uma olhada naqueles que tem mais curtida, orgânico, tá? Se você colocou dinheiro, não compra. A não ser que você compare todos que você colocou dinheiro com todos que você não colocou dinheiro. Mas não adianta comparar orgânico com pago, né? Então, você compara todos os gratuitos, por exemplo, gratuitos não, todos que você não colocou dinheiro, só orgânico, e vê quem tem mais curtida, comentários, salvamentos, compartilhamentos. E tenta analisar o que esses que renderam melhor têm em comum. Ele é uma foto, ele tem as cores, quanto de texto ele tem. Tá? Eu estou falando só da imagem agora, né? Quanto texto ele tem, se é foto, se é imagem, se é só um fundo com texto. Isso vai dizer para você, mais ou menos, já um indício do que seu público gosta. Tá? Então, essa é a melhor forma que você tem, é fazer uma comparação entre os dois. Agora, eu não tenho nada, estou começando do zero. O que eu posso fazer? Bom, primeira coisa é observar concorrente, ver o que eles estão fazendo. O mais próximo que você tiver.
né? E aí você analisa vários e vê o que está acontecendo ali nesses concorrentes que chama a atenção da pessoa. Isso é uma dica fantástica. É óbvio, mas como toma tempo para fazer, muita gente não faz. Por Dá preguiça. trabalho. Tem preguiça de ver o concorrente. Mas também, se você ficar trabalhando meses a fio sem ter resultado, você também está perdendo muito tempo, né? Por que não aprender com quem já testou muito antes? Agora, o melhor que você tem para fazer, eu não tenho um profissional que vai criar para mim, eu não sei criar, né? Você pode ir fazendo o melhor que você sabe, o melhor que você tem no momento, né? Não vai ficar congelado por causa disso, não vou fazer nada porque eu não sei, é feio, eu tenho vergonha. Não, vai lá e faz, tá? E conforme vai passando o tempo, com certeza você vai melhorando. Eu quero dar umas dicas ainda hoje, né, sobre como melhorar isso, mesmo que você não saiba absolutamente nada. Então você não vai ficar paralisado por causa disso. Aí você vai fazendo testes, mesmo do seu jeito amador, né? Usa uma foto, usa um texto grande, usa um texto pequeno, usa sem foto, tá? Vai lá no Canva, pega os modelos prontos que tem lá e testa. Eu vou testar alguns modelos para ver o que rende mais, tá? Lógico que vai ter a variável do assunto, né? Dependendo do assunto, vai render mais ou menos. Mas isso é importante, você poder fazer esses testes para que você veja o que a pessoa, o seu público gosta de ver. Às vezes a gente acha que o público quer ver uma coisa e quando a gente faz o teste, a gente vê que não era aquilo que ele realmente estava interessado. Isso acontece muito, tá? Nas campanhas pagas e também acontece no orgânico. Você falou Canva, vamos traduzir para o português aqui para o pessoal. É um aplicativo, né? Assim, aproveitando, quem aqui usa o Canva e quem nunca usou, né? O pessoal consegue escrever para a gente. Quem está usando o Canva, quem conhece o Canva, eu estou usando. Sidney está aqui, também sei que está, né? Está entrando gente nova. Oi, Rafa. Então, assim, o Canva ele é um aplicativo. Como o Canva tem outros, né? Lá, Rafaela já. Eu também. Tem outros, mas o Canva, eu digo para vocês que dá para vocês fazerem coisas maravilhosas no Tricela também, né? Coisas maravilhosas no Canva, porque primeiro que ele já tem aqueles padrões prontos, né? A gente já ganha algo ali. Se você estudar um mínimo tiver um mínimo de layout, um mínimo de design, pedir para alguém, né, poder dar uma olhadinha para você, e alguém que entende, pode te corrigir, você vai pegar aqueles que estão prontos lá, deixar com a sua cara. Tem um monte de cursos gratuitos de Canva, né? Tem cursos gratuitos de layout também, deixar com a sua cara e com a sua personalidade. Sem ter muito trabalho, né? Sem precisar ser extremamente criativo e mexer em programas complexos. Então, para quem não é designer ou diretor de arte, eu aconselharia o Canva, tá? Sim. A versão gratuita dele já é fantástica, não tem por que a gente ir para outro software e ficar falando de outros aqui, porque ele resolve muito bem o problema de quase todo mundo. Tá? Pena que não dá para compartilhar a tela aqui. De repente a gente pode fazer uma outra pode subir uma para o YouTube, né? Faz ao vivo no YouTube, dá para compartilhar. Eu posso compartilhar a tela e mostrar para vocês. Mas, por exemplo, quando a gente vai criar um layout para um anúncio, duas coisas são muito, muito, muito importantes, tá? Contraste e legibilidade. Que a legibilidade está dentro do contraste, tá? Então, legibilidade é o quê? Meu público consegue ler o que eu escrevi, tá? Na imagem, tá? Não que eu escrevi na legenda, mas na imagem. Por exemplo, o meu fundo é amarelo, tom pastel, e eu escrevi em branco. Meu fundo é cinza e eu escrevo em vermelho. Ele não vai conseguir ler, porque dói a vista dele quando ele vai ler.
Então, esse contraste tem que ter. Por quê? De novo, a concorrência. É tanta concorrência ali que se você não facilita para ele, ele passa. Não pense que ele vai se dar o trabalho de ficar tentando entender. Se demorar mais de meio segundo para ele conseguir identificar o assunto, ele pula. E eu não estou exagerando. É menos de um segundo. Ele tem que bater o olho e já tem que chegar a informação para ele do que se trata. Se a fonte estiver muito pequena, ele tiver que ficar dando zoom na tela, também ele vai passar batido. Tá? Se tiver uma poluição visual ali que incomoda ele, muito elemento, 3, 4, 5 tipos de fonte diferentes, ele pula. Então, olha só a importância do design. Então, usar 1, 2 fontes, tá? No máximo. Fontes fáceis de ler. Tá? Não fique inventando muito usando aquelas fontes muito diferentes, porque para usar fontes muito diferentes são casos muito específicos e de quem entende de tipografia. Então, use o básico. Tá? Cuidado com o contraste de cores, fundo e o que você vai escrever, fundo e imagem. Como deixar mais clara a informação? Pois recebemos muitas perguntas, a informação... Ai, cara, as pessoas não leem, né? O que está no post e começam a perguntar. Isso acontece mesmo. E assim, não é? Você coloca na imagem... Peraí, só vou concluir aqui o assunto e já volto para essa pergunta. Né? Quem perguntou? A Rafaela. A Rafaela. Então, eu estava voltando aqui para a questão do layout. Né? Então, aquela questão do contraste, tá, entre cores e fundo e foto, não ficar utilizando muitas fontes e se preocupar bastante com alinhamento. Infelizmente, eu não vou conseguir ilustrar essa questão do alinhamento aqui, então a gente vai, de repente, precisar marcar uma pelo YouTube para eu mostrar o que é alinhamento. Mas alinhamento faz uma diferença enorme. Mas, tenha em mente que um post que dá trabalho para a pessoa identificar o assunto é um post perdido. Não conte que ela vai se dar ao trabalho de tentar descobrir o que você escreveu. Ou em milésimos de segundo, ou ela pula. Tá? Por isso que o layout é tão importante. E às vezes a gente escreve um texto na legenda maravilhoso, mas o layout espantou a pessoa e ela não se dá o trabalho de ler o que você pôs na legenda. Tá? Legenda curta, legenda longa. Depende do seu público também. É um público que gosta de ler, mas eu digo o seguinte, isso não vai importar muito. Por quê? Se ela já conseguiu receber uma parte da mensagem na imagem, e ela tiver mais curiosidade, ela vai ler a legenda. Tá? Se ela não tiver curiosidade de saber mais sobre o assunto no post, na imagem, ela vai pular a legenda. Ou ela vai ler um pedaço da legenda, achar chato e ir embora. O importante é, logo no início do texto, da legenda, já surpreendê-la. É muito importante você surpreender a pessoa ali. Porque se você demora muito para falar sobre o assunto na legenda, ela pula, ela não vai chegar nem nos 30% do texto. Mesma coisa vídeo. Você vai gravar um vídeo, primeiro fala sobre o que você vai se tratar, depois você apresenta. Tá? Nunca demore a introdução de 6, 7, 8 segundos, você perde o usuário. Eu sou fulano que faz tal coisa, que não sei o que, seja bem-vindo. Não. Dá o tema e depois se apresenta. É a mesma coisa no texto. Tá? Porque você perde pessoas. As pessoas têm tanta coisa para ver que sim, ela não vai parar para esperar você se apresentar por 10 segundos, para depois ela ver o que você vai falar para ela. Tá? Respondendo à pergunta da Rafaela, com relação à informação. Então, você vai lá, publica, né, Rafaela? Vê se é isso. Você publica um anúncio. Ela vende bolinho caipira, a Rafaela. Ela vende bolinho caipira. Aí, você coloca na legenda o endereço, como faz para comprar. Aí você vê que as pessoas estão perguntando, qual o telefone? Mas já está na legenda. Onde fica? Eu retiro ou entrega? Né?
mas você colocou tudo na legenda. Aí você fala assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na imagem, porque tem gente que não está chegando na legenda. E ela já faz a pergunta só vendo a imagem. Aí você coloca lá bonitinho e ela continua perguntando, né? E é o pior, né? Você vai ver e são 10 pessoas perguntando onde fica, você respondeu as 10, né? E por isso que já tem que ter um bloco de notas ali com o endereço, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Você copia o endereço e já cola, porque elas vão ficar pedindo. Você pode colocar, tá? Vai ter sempre gente que vai pedir. E quanto mais seguidores você tem, mais gente pedindo. Tem uma parcela que vai ler? Tem, por isso que tem que colocar. E seria muito pior se você não colocasse. Tá? Ia ter mais gente perguntando ainda. Não tem como escapar disso. Infelizmente. Eu já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo que você pode imaginar para tentar escapar disso. Não dá. Agora eu te digo a parte boa disso. Quanto mais gente comentando sua postagem, mais interessante a sua postagem se torna para o Facebook, para o Instagram, e mais ele vai querer aumentar o alcance, mais ele vai querer mostrar para outras pessoas. Então, não reclame, às vezes, do trabalho que dá fazer isso, e não ache ruim, porque é legal as pessoas comentarem. É muito legal, porque isso dá bons indícios para o Facebook, para o Instagram, que sua postagem é boa. Então, se ele ia mostrar para vir em primeiro lugar na lista para 20% dos seguidores, ele aumenta para 40%, porque tem bastante curtida, mas principalmente comentários. Tá? E outra, se você simplesmente responde ali, Ctrl+C, Ctrl+V, rua tal, endereço, telefone tal, você perde uma grande oportunidade de encantar aquela pessoa que perguntou. Então, se você tem um olá, tudo bem, e você aproveitar esse momento para encantá-la, por exemplo, bolinho caipira, né? Falar uma coisa legal do seu bolinho caipira, que supor aqui que ele é muito tradicional, que você já vende há tantos anos, ou que ele é irresistível, ou ele é um bolinho caipira funcional, um bolinho caipira vegano. Aproveitar, ou você está com uma promoção no dia, aproveitar esse momento para encantar aquela pessoa. Então, não simplesmente responder a pergunta dela. Se você só responde a pergunta dela, realmente pode ficar um comentário, uma pergunta perdida, porque você não aproveitou a oportunidade. Então, aproveite. Tanto uma que já é inevitável, que você vai aproveitar para aumentar o alcance da sua postagem, o Instagram vai fazer isso para você, mas a outra é você encantar o cliente com a sua resposta. Aumentar a chance de ele marcar alguém, indicar para alguém e comprar de você. Mas põe a informação, tá? Se puder pôr na imagem, coloca, porque nem todo mundo chega na legenda. Se quiser colocar nos dois, coloque. Mas, mesmo assim, vão ter pessoas perguntando. Posso dar um pitaco aqui também, bom? Na verdade, tem uma questão que nem todo mundo é visual, né? Então, se você colocou por escrito, a pessoa que é auditiva, por exemplo, ela não gosta muito de ler e não tem esse hábito. Então, se você puder fazer um videozinho de vez em quando, com as mesmas informações que você já tem em texto, e você vai intercalando vídeo, imagem, texto, vídeo. E você vai sempre fazendo a mesma propaganda, só que utilizando os canais sensoriais diferenciados. Porque aí, aos poucos, você vai conseguir atingir todo o seu público. E é o que o Rodrigo falou. Se tiver que repetir, repete, repete, repete. De tanto repetir, uma hora a pessoa vai assimilar. Isso que você falou é muito verdade. Só não acho que vai diminuir o número de perguntas não, das pessoas. Vai continuar. Porque sempre que a gente vai. Só que vai fazer com que as pessoas que pularam a imagem prestem atenção no vídeo, aquelas pessoas que pularam o vídeo prestem atenção na imagem, né? No áudio, na verdade, né? Então, você pega públicos diferentes, sim, mas os dois públicos vão ter o mesmo comportamento, a mesma dúvida, vão ficar fazendo questões, até porque a hora que você falou o telefone ou falou o endereço, por exemplo, no vídeo, ela não anotou, e ela não vai ficar voltando o vídeo para ver qual segundo do vídeo que você falava. Então, ela vai perguntar ali, tá? Ela pode simplesmente não se dar o trabalho de falar, nossa, deixa eu ir ali na imagem ver se está escrito,
vê, ela nem sabe que você poderia ter escrito na imagem, não é culpa delas, né? Elas simplesmente vão pelo mais fácil, ou às vezes elas não entendem nada, elas nem sabem como é criada uma imagem, né? Que, olha só, que dá para você escrever na imagem, por exemplo, no seu telefone. Ela não pensa nisso. Ela vai lá e pergunta, porque ela está tão acostumada com outros tipos de propaganda que chegam para ela já pronta, pré-moldada, que ela nem sabe, por exemplo, chegam da Coca-Cola, né? Não tem telefone, não tem endereço, tem nada disso, né? Propaganda institucional. Então, a gente agora consegue anunciar no mesmo canal que a Coca-Cola anuncia, Instagram, por exemplo. Tá? E isso é legal, né? Meio que nivelou ali, todo mundo pode anunciar no mesmo lugar. Só que ela está acostumada com anunciantes grandes, que muitas vezes não colocam isso. Então, ela não nem tem esse hábito ainda de ir ali e pesquisar na propaganda, porque você pode personalizar. Eu acho que a melhor coisa é tirar proveito dessas questões para a gente encantar o público, tá? Encantar cada um deles. A gente postou porque a gente quer comentar, a gente quer seguidor. Lógico que a gente queria um comentário tipo, eu vou encomendar tantos. Mas às vezes, antes de ela ir para esse comentário, ela precisa ser encantada. Então aproveite a pergunta dela para encantá-la. Pediram para você falar um pouco sobre cores, Rodrigo. Cores? Só tem alguma pergunta específica? Não, fale um pouco sobre cores. Tá. Bom, cor. Opa, ajustei aqui, estava tentando ler a pergunta. O legal, o que é? Vamos pensar assim, que cada cor, ela fala também, né? Tudo que está na sua imagem fala. Então, uma cor, ela passa, ela está falando assim, olha, eu sou uma empresa dinâmica, moderna, casual, descontraída, uma empresa séria. A cor que você usa, ela vai falar alguma coisa, tá? Eu sou uma empresa moderninha, eu sou uma empresa convencional, tá? Por exemplo, eu sou uma empresa que faz uma coisa personalizada e demora para entregar, ou eu sou uma empresa fast food, né? Não só de comida, mas uma empresa de comprou, chegou, né? Então, as cores são muito importantes. Então, quando você vai começar a fazer uma linha de postagem para começar o seu perfil, ou você já começou e você ainda não tem, defina uma palheta de cores que você vai usar, que tem a ver com o que você oferece. Então, essa paleta de cores pode ser baseada no seu logotipo, né? Se o seu logotipo foi criado com um conceito, né? O meu logotipo ele tem um conceito, as cores foram escolhidas, as fontes que eu escolhi, né? As letras, né? Que eu escolhi foram pensadas, não simplesmente foi uma coisa feita aleatoriamente, você pode aproveitar aquilo. Se você não tem logo, ou o seu logotipo foi feito de forma aleatória, você entrou no site lá, crie seu logotipo, ele criou uns exemplos para você que não foram personalizados, você pode aproveitar para selecionar uma paleta de cores baseado no que você oferece. Se você, por exemplo, vamos pensar aqui, né? Fome, né? Que é o mais tradicional possível do McDonald's, né? Tons quentes, um amarelo, por exemplo, que a leitura é justamente essa. O amarelo é para fome, o vermelho é para você não ficar muito tempo sentado. Quase todo mundo conhece já. Então, você ter fome, comer, né, com o amarelo do McDonald's, e você levantar logo dar lugar para o próximo cliente, e não ficar batendo papo ali, confraternizando, porque você está pegando espaço de quem era para sentar e comprar e comer. Então, não é à toa. A área da saúde usa-se muito tons pastéis. Eu nem vou falar aqui que só tem que ser azul, verde, não. Mas tons pastéis por quê? Porque acalma. Você não vai usar um vermelho, tá? Embora o hospital use, mas até que você vê aquela cruz vermelha do hospital já dá um negócio assim. E você não quer ter uma clínica odontológica, médica, de estética, podologia, seja o que for, né? Massagem, acupuntura, que você vai querer que a pessoa tenha essa sensação.
Então, muitas vezes, tons pastéis são muito legais, tá? Para você usar, porque ela acalma. Um rosa, um laranja, um verde, um azul, tá? Então, mas você precisa, tá? É legal você definir uma paleta de cores que eu vou usar. E não é que todo post tem que ter todas essas cores. Não. Você vai intercalando, mixando, variando, mas você nunca vai, ou nunca é muito, né? Mas você vai sempre ter aquelas cores para você utilizar. Por quê? Primeiro, cria uma certa identidade, a pessoa vê o seu post, é legal que ela saiba que é você, e ela já tem um conceito a seu respeito, e também não fica tão difícil para você, toda vez que for criar um post, você tem tantas cores para usar, que você fica perdido e trava só na hora de escolher a cor do fundo. Mas você já tem uma paleta definida sua. Essa paleta é definida e ela tem que ser levada fé e fogo para sempre? Não, tá? É até aconselhável que você tenha elementos que fujam dela, tá? De vez em quando. Mas criar uma identidade visual a partir das cores também é muito importante, tá? É muito, muito importante. Principalmente por questão de reconhecimento. A pessoa olha para você e ela já sabe que é uma coisa sua, tá? E falando em reconhecimento, você não vai querer que a sua cor indique uma coisa que você não é. Você é uma empresa, você é um advogado, tá? E você vai usar ali no seu escritório. Não é que não dá para usar, mas é difícil você usar bem cores muito radicais, descoladas para advocacia. Dá para usar? Dá, tá? Mas você vai usar um roxo, um pink, um lilás. Olha, dá trabalho, tem que ser muito bom para você fazer aquilo funcionar bem, que é passar o quê? Credibilidade, pontualidade, segurança, confiabilidade. Dá para fazer? Dá, mas é difícil, tá? Então, as cores vão falar o que sua empresa é para os outros. E nem todo mundo vai ter a oportunidade de sentar e conversar com você para ela ver que você despojado, que você é moderno, que você vai oferecer soluções inovadoras para ela, tratamentos inovadores. Então, você tem que deixar que a cor fale por você, você tem que deixar que a fonte, a letra que você escolheu fale por você, tá? Se você escolhe muitas fontes diferentes no seu layout, por exemplo, eu usei 3, 4 fontes diferentes. Bagunça. A pessoa não entende de layout, mas a sensação que ela tem é de bagunça. E passa para ela que a sua empresa é bagunçada, porque o seu post é você apresentando a empresa para ela. Se você não tem alinhamento, que é uma coisa que não dá para passar aqui agora, mas é muito importante, se você não tem alinhamento, você também passa uma impressão de empresa desorganizada. Ela não sabe que existe, o seu público não sabe que existe alinhamento, ele sabe que é isso, tá? Só que a sensação que ele tem ao ver aquela imagem vai também, o alinhamento que você, na hora de criar o post, você utilizou ou não, vai passar para ela a sensação de uma empresa séria, competente, organizada ou não. Cada elemento ali passa a sensação, tá? Não é só o que você escreve. Somos uma empresa séria, com uma fonte toda brincalhona, com um fundo todo brincalhão, pode passar para ela uma outra impressão. Rô, a Rafa está perguntando se pode postar depoimento de clientes, por exemplo, os retornos que ela recebe no WhatsApp. Como que ela pode usar esses depoimentos nos posts dela? A Rafa é a do Bolinha. Bolinha. Então, você não só pode, como deve, tá? Eu aconselho constância. Sempre que você tiver um depoimento, poste. Mas como que eu posto? Eu tenho que fazer criar um post todo organizado, bonito para o depoimento? Não. Se você não tiver tempo, é melhor você tirar um print do post e postar do jeito que tá? Do que você criar um layout, uma estrutura, põe aspas ali, aspas aqui, e aí você não posta, né? Porque demora tanto para fazer. Posta um print, posta nos stories, posta no feed, onde você quiser, mas posta, tá? Do jeito que tiver.
Aliás, a chance de a pessoa ler o depoimento num print de conversa do WhatsApp vai ser maior do que se você elaborar todo um post só para fazer o depoimento. Tá? É legal? É. Fica uma coisa bonita? Fica. Mas quanto mais natural for, mais chance dela ler. Tá? Eu estava vendo agora, um pouco antes, né? Estava vendo uma outra live e o rapaz trabalha com um famoso aí, trabalha com tráfego na internet. Ele falou que um dos posts que mais deu resultado para ele em venda de curso era um que ele escrevia a mensagem em post-it e tirava foto na casa dele mesmo. Então, de acordo com o local que ele escrevia, ele tirava foto no post-it, por exemplo, para vender curso de culinária, sei lá, né? Ele escrevia algo interessante num post-it, abria o micro-ondas, colocava dentro, tirava uma foto lá dentro. E o texto que está no post-it tinha a ver com aquilo. Colocava no banheiro, colocava no quintal, na árvore, onde fosse. Ele falou que deu puta resultado. Muito melhor do que os posts que ele fez, profissionais, com criação, com aquilo. O que tinha ali? Criatividade e casualidade. Parece que foi uma coisa aleatória, né? Mas tinha um certo humor, né? Porque ninguém coloca post-it dentro do micro-ondas. Mas o post-it na geladeira todo mundo coloca, na parede. Mas você entende que foi uma campanha que ele fez com uma linha de post-its, onde o texto do post-it, o local onde ele estava colado, tinha algo a dizer, né? E convergia um para o outro. E ele também comentou de um outro post, ele falou que ele viajou para um lugar onde ele tirou muita foto de passarinho. Ele tirou por ele mesmo, curioso, ele gosta, só que ele resolveu usar essas fotos. Aí ele colocou toscamente, que ele não é da área de criação, ele colocou lá uns balõezinhos no pente, não sei lá onde que ele colocou, ele falou nos programas, e uns balõezinhos de um passarinho conversando com o outro. Ele falou que foi a melhor campanha da vida dele. Ele utilizou de questão de engajamento. Né? Então, vai saber o que funciona. Então, criatividade, na minha opinião, tá? Muitas vezes pode ser melhor do que você ter ser profissional na hora de fazer o design. Tá? Se você puder unir os dois, obviamente. Seria o ideal. Melhor dos mundos. Melhor dos mundos. Mas daí você tem que ter outra profissão, né? Você vai ser designer, você não vai ser nutricionista, você não vai ser jornalista, você não vai ser advogado, né? Então, fala um pouquinho a diferença do post de curtida para o post que engaja, né? Porque eu percebo que as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender o que é engajamento e o que é visualização, o que é visualização, o que é curtida, o que é curtir. Então, assim, a gente, me incluo nisso, ainda fica em dúvida. Poxa, eu fiz um post tão legal e teve 3 curtidas. Mas quando eu vou ver lá no relatório de métrica, deu lá um engajamento interessante. Eu falo, mas que estranho. 3 curtidas, como é que pode ter engajado? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. O engajamento... Então, assim, vamos definir aqui. O engajamento, a curtida entra para o engajamento. O que é o engajamento, né? O engajamento, ele é qualquer coisa que faz a pessoa interagir com a publicação. Então, curtida, comentário, compartilhamento, salvamento, né? Você clica para salvar o post, por exemplo. Tudo isso ele encara como engajamento, tá? Às vezes você não tem nada de curtida, mas tem um monte de gente que salvou o post. Putz, muito melhor do que curtida. Se ela salvou, uma salvada vale 200 curtidas, tá? Tanto para você quanto para o algoritmo do Instagram, tá? Então, curtida não quer dizer muita coisa. Aliás, para mim, não quer dizer quase nada. Porque as pessoas curtem só por curtir, tá? Quando ela comenta, quando ela compartilha, quando ela salva, para mim, é muito mais interessante do que uma curtida. Agora, o que eu acho que você está falando, você não conhece, se tiver... Que bom que a Rafaela gostou das ideias ali. O que você está falando é, por exemplo, você não tem nada disso, não tem curtida,
não tem salvamento, não tem comentário, mas você viu que o número de visualizações, ou de impressões, ou de alcance foi alto. Isso. Né? Muita gente viu, né? Muita gente viu, mas não tomou nenhuma ação. E tudo isso que a gente está falando é postagem orgânica, ou seja, quando a gente não clica para impulsionar. Tá? Então, o que pode estar acontecendo? Primeira coisa que eu pensaria é se eu estou fazendo uma postagem que é realmente relevante para o público. Né? Se e ela é relevante tanto do ponto de vista visual, se ela está atraente, e eu não digo profissional, eu digo atraente. Lembra do caso do post-it lá, né? Ou dos passarinhos conversando com o outro que ele fez. Ele falou a palavra pente, tá? Mas, ou algo parecido, né? Então, estou falando do ponto de vista visual e não profissional. Se é criativo, se é legível, se passa a mensagem claramente, se é objetivo, tá? E também do assunto que eu estou tratando. Aí, se não for isso, vamos supor, eu já testei, fiz várias coisas diferentes, milhões de alternativas, de possibilidades, eu vou para uma segunda opção. Meus seguidores. Eu estou com um monte de seguidor que não quer saber desse assunto. Tá? Esses seguidores, eles me seguiam no perfil antigo, ou que era outro tema, ou eu posto muita piadinha, posto muita dancinha, e as pessoas estão me seguindo por causa disso, porque eu sou bom nisso, mas ninguém quer saber do que eu estou vendendo, do que eu estou oferecendo. Tá? Então, quando eu posto algo que é bom para mim, que é vender o meu curso, ou vender minha assessoria, ou meu produto, ninguém liga, porque eles não vieram por causa disso. Tá? Tá. E aí é o caso de impulsionar, né? Porque se esse público que você tem hoje não está interessado, você vai ter que procurar o público que se interessa, é isso? Ou não? Bom, essa é a opção para remediar, né? Porque, na verdade, o impulsionar, patrocinar, turbinar uma publicação, ela independe disso, né? Porque eu aconselho você fazer isso independente se seu público está engajado ou não, público certo ou não. Porque se você tiver lá 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 seguidores, difícil isso trazer para você um volume de vendas em massa, se você quer vender para muita gente. Você vai ter que pôr dinheiro. Eu não diria que uma é consequência da outra. Eu digo que isso ajuda, remedia, né, o que você está fazendo. Vai fazer o anúncio. Né? Uma hora ou outra você ia ter que chegar nessa parte. Tá. Até porque tem a ver com o que você falou, né? O Facebook, o Instagram começa a ficar no vício de entregar seu conteúdo sempre para as mesmas pessoas. Então, você fazer as campanhas, né, ajuda ao seu conteúdo chegar a um número maior de pessoas, né? É lógico, tanto dos seus seguidores mesmo, você pode fazer uma campanha só para os seus seguidores, quanto se você, eu tenho 5.000 seguidores, mas eu quero alcançar 150.000 pessoas. Mesmo que eu alcance os 5.000, que ele mostrasse para 100%, não ia ser o suficiente para você ter um faturamento, um número de visualizações bom. Então, você precisaria do anúncio. Tá? Inevitavelmente, na minha opinião, em alguma etapa do processo seu de venda ou de divulgação, você vai precisar do anúncio. Tá? Isso, eu separaria as duas coisas. Mas o que você falou, de repente dá para quebrar o galho, se você não tiver construído um público legal, usar o anúncio para mudar essa situação. Né? Uhum. O que você está falando é interessante, né? Você começou um perfil novo, justamente porque você está direcionando esse perfil para o teu público-alvo. Então, às vezes, vale muito mais a pena começar do zero um perfil e construir um público-alvo consistente do que contar, né, com o seu perfil de, sei lá, 3.000 seguidores, mas que não tem nada a ver com o teu negócio, com o que você faz hoje. Pode valer a pena, sim. Para mim, vale muito a pena, porque eu sei como fazer isso. É minha área. Né? Então, você tem que pôr na balança. Né?
para mim vale a pena, primeiro, porque é de dentista só. Então, mas vamos supor que eu trabalhasse com venda de chocolate. Todo mundo come chocolate, quase todo mundo. Mas primeiro eu aproveitaria o perfil antigo. Eu acho que eu aproveitaria sim, tá? Mas se eu não quisesse aproveitar, fosse só chocolates veganos, né? Aí eu talvez não aproveitasse. Eu sei como construir um perfil porque do zero e talvez fazer ele crescer mais rápido porque é minha área. Mas se você não é a sua área, você mal tem tempo para fazer suas publicações, talvez valha a pena você manter o seu e ir mudando. Conforme você vai mudando o foco das publicações, né, o público vai se ajeitando, tá? Então, tem que se analisar quanto tempo você tem para começar do zero. Se o público for muito específico, não tem conversa, começa do zero. Mas se não for, analise, tá? Qual o seu volume de conhecimento, quanto tempo você tem, para ver se vale a pena ou não. Ok. Pessoal, tem mais perguntas para o Rodrigo? Era do Bob's, tá? O Bob's, uma vez, o Bob's concorrente Burger King. Quando o Facebook, que era a rede social da moda, e tinha as páginas, né, que parece uma coisa tão velha agora, mas ela ainda dá bastante resultado para anúncio, para orgânico as páginas não dão. Mas o Bob's pagava um lanche no McDonald's para cada pessoa que comprovasse um print e descurtiu a página do Bob's. Tá? Não é lenda, é verdade. Nossa. Se você fosse até o Bob's e mostrasse o print que você seguia ele e você descurtiu, né, a página dele, não era só você curtir e descurtir no mesmo dia, não, porque eles sabiam verificar ali, né? Eles pagavam um lanche no McDonald's, davam o dinheiro para você ir comprar um lanche lá, tá? Por quê? Eles não queriam perder gente ali que não gostava do Burger King, do Bob, acho que era o Burger King. Não queria pessoas ali que não gostavam deles, porque as publicações iam parar nas mãos erradas, pessoas que não consumiam. Tá? Olha a importância que eles dão para ter um público fiel, honesto, que quer consumir o que eles vendem. Interessante. Então, tudo que eu estou falando aqui sobre pensar na imagem, pensar no texto, layout, alinhamento, cor, fonte, né, construir um conceito, deixar a imagem clara, nada adianta se vai cair num público que não é o que você quer, não quer o que vai consumir o seu produto, ou o seu serviço, ou o seu conteúdo, mesmo que você não venda nada. Legal, Rô. Você tem mais algo a acrescentar? Eu queria falar que, na verdade, a gente está falando... Tem pergunta? Não. A gente está falando aqui que não adianta postar por postar, né? Eu lembro uma vez que você falou isso para mim, né? Você me fez a pergunta assim, por que você faz suas postagens? Qual o seu objetivo? E eu fiquei, não tinha resposta. Né? Qual o seu propósito com os seus posts? Né? E essa é a pergunta-chave. Quando eu vou postar alguma coisa na internet, eu tenho que pensar assim, por que eu estou fazendo esse post? Qual o objetivo dele? Não é? Lógico. Se você não tiver um objetivo, você nem sabe se ele funcionou ou não. E provavelmente ele não vai funcionar. O seu objetivo pode ser só ter mais seguidores. Eu quero ser famoso na internet, eu só quero ter seguidores, né? De repente pode ser, né? E aí você faz qualquer coisa lá que dá seguidores, ótimo, né? Não, o meu objetivo é criar uma base de seguidores, porque depois eu vou vender um curso. Aí sim eu tenho que pensar melhor em quem que está entrando e como eu vou criar essa base. O conteúdo que eu estou oferecendo vai ter que já ser pensado nisso, porque lá quando eu for oferecer, o que eu vou oferecer lá tem a ver com o conteúdo que eu comecei a publicar aqui para conseguir seguidores. Sim. Você está falando aí de construir o funil, né, que a gente fala. Quer dizer, eu entrego o conteúdo porque em algum momento eu vou ter a solução para uma dor, eu vou ter a resposta que essa pessoa vem procurando. E ela veio procurando
no conteúdo que eu fui gerando, né? Até que chega onde eu quero, né? Perfeito. Exatamente. Esse funil aqui, aumentar a base ali embaixo, né, ali em cima do funil, para que depois uma parte, uma parcela delas comprem, né? Isso é uma regrinha básica, mas que nem todo mundo presta atenção na hora. Às vezes o que importa é seguidor, né? Às vezes o que importa é seguidor, e as pessoas chegam a comprar seguidor, né? Trocar seguidos. Ah, troco seguida, troco like. Não adianta nada. Até pior para você, porque você vai ter um monte de gente que não interage com você ali e você fica irrelevante para o Instagram e ele cada vez mostra para menos pessoas os seus posts. Legal. Nossa, esse papo daria para ficar umas 5 horas aqui, gente, ou mais. Nós vamos ter que retomar com o Rodrigo. Então, agradecendo o pessoal que esteve com a gente na live hoje, do Rodrigo Mendonça, onde a gente falou de posts com toques profissionais, né? E foi muito interessante, a gente estava falando de engajamento, a gente estava falando de realmente ter uma estratégia, um objetivo com base no seu post. E agradecendo quem esteve com a gente hoje, nessa noite, prometendo uma próxima, já lá para o nosso YouTube, tá bom? Então, vamos ver se o Rodrigo consegue se despedir e fazer o fechamento dele. Eu gostaria de agradecer a participação, as perguntas de todos. E se tiver mais alguma outra dúvida, quiser entrar em contato com a Cíntia, para a Cíntia passar, né? Hoje, né, ainda, né, porque acabou de repente, a gente tenta responder as dúvidas de repente que chegarem hoje. Bom, e já agradecendo e prometendo uma próxima. Estabelecer ali as dúvidas que chegarem hoje, né? Porque senão fica eternamente ali. Não, a gente se empolga e vai embora. Então, teremos outras, viu, Roger? Com certeza. E a gente mostra ali o que não tem erro e depois a pessoa pode ir experimentando por conta. Isso. Tá bom. Obrigada, amigo. Gratidão. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.